Olá, pessoal. Agora vamos falar um pouco sobre tipos e fontes de poluição. Pessoal, quando a gente fala de tipo de poluição, tem várias classificações, tá? Nesse ponto aqui, nós vamos falar especificamente das matrizes, né? No caso, da atmosfera, da, da água e do solo, tá? Não vamos entrar, se é difusa, se é pontual. Vamos citar tocar levemente nesses pontos. E aqui é só para ter uma ideia geral desses tipos de contaminação e das fontes dessa poluição. Tá? A gente tem que poluição atmosférica está associada às contaminações do ar, oriunda ou de desperdício gasoso, líquido, sólido e outros produtos que podem ter risco à saúde humana, animal ou vegetal. Claro que quando a gente pensa, eu acho que sobre a atmosfera, a gente tem uma resolução CONAMA, eu acho que é a resolução CONAMA número 3, se não me engano. Nessa resolução vai ter uma definição específica, né, de poluição atmosférica, mas, em geral, o conceito está associado para a presença de matéria ou energia que possam gerar condições insalubres, né, para a vida dos seres humanos, animais, na atmosfera, beleza? Então vamos lá. Os principais promotores da poluição atmosférica, largamente, pessoal, são as atividades industriais e os meios de transporte. E se, na verdade, formos limitar um pouquinho mais, em termos de poluição atmosférica, geralmente vai estar associado à queima de combustíveis fósseis. Tá? A gente falou um pouco disso quando falou lá de efeito estufa, aquecimento global, falamos um pouco de smog e tudo mais. Nesse momento a gente falou isso, tá? Só que aqui a gente está sendo, nas questões da atividade industriais, a gente tem aí as indústrias termoelétricas, né? Essas indústrias, em geral, funcionam com a parte de alimentação com gás natural. A nossa termoelétrica, pelo menos aqui no Bacanca, ela funciona com carvão, tá? As refinarias, fábrica de cimento, muito de contaminação. Na verdade, não só a fábrica de cimento, mas tudo que está relacionado à mineração com produção de insumos para a construção civil está mais relacionado à questão do material particular. Mas a atividade industrial, ela por si só, por presença de chaminé, fornos e sistema de utilidade, sempre tem a geração de gases, tá? E esses gases podem ser óxidos de enxofre, de carbono, nitrogênio e poeira. Na verdade, essa poeira a gente pode ser um pouco mais específico e falar em material particular. A indústria química, de cortumes, fertilizante, a agroquímica. Então, todas essas indústrias elas vão gerar esse gases tóxicos ou algum tipo de espécies que causem algum incômodo no sistema respiratório. Aqui a gente tem a questão de ácido sulfídrico, né, e o metano, né? Que esses casos, né, estão muito associados a processos anaeróbios, tá? Ou então por processo de putrefação, ou então por reações em ambiente anóxico, né? A gente também tem aí outras atividades que contribuem, que é a questão do minério, de enxofre, fábrica de celulose, entre outros. Tá? E a circulação rodoviária, pessoal, ela contribui demais, né? A gente sabe que, especialmente no Brasil, a maioria, não sei dizer o percentual, mas uma grande parte do transporte de produtos materiais e todos os materiais de consumo são, em sua maioria, transportados por meios rodoviários, tá? A gente não tem uma malha, né, de ferroviárias uma ferroviária que tem esse transporte. Não que as ferrovias, não que esses trens não funcionem com combustíveis provenientes do petróleo. Mas o que eu quero falar é só que hoje nosso transporte praticamente é ferroviário. Então, a gente tem uma geração muito grande desses poluentes, hidrocarbonetos, compostos orgânicos voláteis, tá? Material particulado na forma de fumaça, fuligem. Então, a gente tem toda essa contribuição em poluição. As principais fontes de poluição atmosférica são essas citadas aqui. Como podemos reduzir a poluição? Primeiro, que não está nessa lista, eu peço até desculpa, é o desenvolvimento de consumo, né, de meios de produção que utilizem fontes de energia renováveis, que usem energia a partir de fontes renováveis. A gente pode falar aqui
do hidrogênio, né, do hidrogênio verde, pode falar de energia solar, eólica, enfim. Tá? Então, é isso, que não está nem aqui, é uma das possibilidades. A partir que a gente reduz, né, tenta descarbonizar a nossa matriz energética, a gente consegue aí ter uma redução do processo de poluição atmosférica. Mas, feito isso, quando isso é um processo a ser alcançado, a gente precisa, por exemplo, já nos dias de hoje, ter meios de filtros, né, com catalisadores que retêm esses gases, essas fumaças cheiradas, tá? Podendo isso até ter, quem sabe, ser reutilizados como fonte energética. A indústria do agroaçucareira, não, a indústria da cana-de-açúcar, tá? E da produção de álcool, né? Eles são muito eficientes nisso. Hoje em dia, algumas dessas usinas, elas produzem energia de tal forma que elas acabam não somente garantindo a energia necessária para o seu funcionamento, mas como também tem excessos que são colocados no sistema de energia nacional, tá bom? Como é que se dá isso? Esse processo se dá, por exemplo, elas produzem o etanol, o açúcar, que seja, produzem e fazem o que a gente chama de cogeração de energia por meio de gasificação e outros processos do bagaço, tá? Do bagaço proveniente o bagaço da cana-de-açúcar utilizado para a obtenção do etanol ou do açúcar. No Brasil, isso não é uma questão obrigatória, mas vários países colocam como obrigatório a gente ter esses dispositivos, né, para redução desse lançamento de poluentes no ar e, inclusive, essa reutilização de resíduos na geração de energia. Tá? Também podemos reduzir utilizando tecnologias alternativas, né, ou seja, tecnologias de redução de consumo de energia, tornar as indústrias menos poluidoras e reduzam e reutilizem os resíduos. É uma das possibilidades. Essas questões de tecnologias alternativas informam, inclusive, utilizar, produzir novos produtos. Desculpa o pleonasmo. Mas garantir, né, a formação de produtos novos. Né? Aplicação de catalisadores, né, nos automóveis novos, isso já é uma realidade, né? Nós já temos, né, uma preocupação dessa de garantir esses catalisadores que a gente está falando, pessoal, aquele que tem no carburador, tá? Aqueles catalisadores de platina, cádmio, né? Que eles têm funções em câmeras diferentes, câmeras de oxidação e redução, né? Para garantir o lançamento, a redução de lançamentos de gases danosos poluentes à atmosfera, tá? E também a redução de quantidades de elementos que colocam para aumentar, eu acho que é octanagem. Não tenho certeza se é octanagem, cetanagem, não sei. Enfim, que são colocados nos combustíveis, como chumbo e enxofre. A obrigatoriedade de inspeções periódicas, é engraçado, né, que essas questões de inspeções periódicas sobre a questão de lançamento de poluentes, não, pelo menos até onde eu sei, não faz parte, não é uma obrigatoriedade aqui em São Luís, por exemplo. Tá? Contudo, em São Paulo, quando faz a vistoria veicular, é previsto tu fazer uma vistoria, inclusive, desses lançamentos. Então, em São Paulo, até porque, dada a gigantesca frota, né, e os vários problemas hoje, tá, que eles têm de smog fotoquímico, de inversão térmica, tudo que vocês imaginarem de problemas atmosféricos gerados pela poluição, tá, pelo lançamento de poluentes no ar, São Paulo sofre. Então, hoje, lá há legislação que obriga que os veículos, eu não sei quais os períodos, tá, que façam essa na vistoria veicular, considerar também tanto a questão da poluição atmosférica, como também a poluição sonora. Tá? Substituições de alguns produtos químicos, né, perigosos, como o exemplo que a gente tem, né, é a questão que aconteceu no processo, né, substituição do CF6, né. Hoje a gente tem outras espécies químicas que são usadas na refrigeração, que são usadas no aerosol, tá, que não são danosas à destruição da camada de ozônio. Contudo, muito dessas espécies são gases do efeito estufa, tá, que são milhares de vezes mais eficiente para o efeito estufa que o próprio CO2.
E agora a gente vai falar já de poluição hídrica, né? É tudo a que eu falei sobre a questão da poluição atmosférica, só que voltada para os corpos d'água, a água, né? Que afeta esse ecossistema direta e indiretamente, tá? Pessoal, aqui tem, a gente está falando de água do rio, que ela é considerada boa, de qualidade. Não é simples assim, tá? Nós temos legislação. Aqui, nesse caso, a gente está falando, fiz um resumo rápido, a gente está falando de balneários, né? Então, para esses balneários, de acordo com a com a resolução CONAMA 357, tá? E essa 357 ela tem uma complementação de uma resolução CONAMA 430, tá? Que trata, inclusive, das características dos efluentes a serem lançados a partir da estação de tratamento de esgoto. Enfim, a 357 ela estabelece alguns critérios de qualidade de corpos d'água e, inclusive, classifica esses corpos d'água, tá? Onde esses corpos d'água, inclusive, são classificados de acordo com a sua salinidade, como água doce, salobra ou salgada, tá? Aí, por exemplo, a água doce, ela é classificada em classe especial, classe 1, classe 2 e assim sucessivamente, tá? Então, tem um padrão de qualidade para aquele tipo de uma classificação desses corpos d'água. E dependendo da classificação, ela está associada ao uso. Por exemplo, uma água de classe especial, doce, é uma água que ela pode ser consumida com uma simples, ela pode ser consumida diretamente, né, com uma simples desinfecção, tá bom? Sem nenhum outro tratamento adicional, tá? E essa água ela pode ser feita para qualquer uso, inclusive ela pode ser uso de contato direto e ingestão. Bom, aí a classe 1, pode ser usado para agricultura, não sei o que mais, atividades recreativas de contato direto, tá? A outra pode ser contato indireto, e assim sucessivamente. Então, tem toda a classificação. E claro que essa classificação, ela também estabelece critérios, tá? De qualidades mínimos, onde eu tenho o valor máximo permitido. E no caso desses corpos d'água classe 2, que é como classificada os corpos d'água aqui no Maranhão, tá? Eles têm, para coliformes fecais, eles podem ter até o máximo permitido 1.000, não 1.000 coliformes, 1.000 unidades de colônia, né? Unidades de colônia, coliformes fecais. E organismos patogênicos. Cada que tem uma especificação de metais, tem as características organoléticas, esses são exemplos em um resumo, tá? Mas para maiores detalhes sobre qual as características de qualidade, parâmetros de qualidade da água aqui no Brasil, é a resolução CONAMA 357. Eu não lembro qual é o ano dela, eu acho que é 90, 96, 95, eu não lembro, tá bom? Poluição, de acordo com a fonte, ela pode ser pontual ou difusa, né? Pontual, na verdade, está dizendo aqui esgoto urbano, indústria, esse misto, minas, difusa, drenagem, não. Na verdade, a pontual é uma fonte de poluição que eu consigo caracterizar de forma mais simples, né? Eu consigo observar, essa poluição é ocasionada por aquele esgoto, aquele lançamento de uso, aquela indústria, tá? Porque elas têm características muito similares. Tá? Então, ela é uma poluição pontual. Eu consigo... Mas a difusa, ele está falando de drenagem agrícola, água pluvial, escorrimento de lixeira, porque vem de vários pontos. Então, eu não consigo, inclusive, vários pontos e com características diversas. Então, é complicado, inclusive, dar ao nexo de casualidade a uma contaminação difusa. A pontual é mais factível, tá? Contudo, nenhuma coisa nenhuma. O que é esse nexo de casualidade? Por que ele é importante quando eu falo de questões ambientais? É que quando eu trabalho com algum ente que gera essa poluição, seja uma indústria, seja um empreendimento qualquer, tá? Eu tenho um princípio na Política Nacional do Ambiente que a gente chama de poluidor pagador, que ele deve pagar na mesma proporção do prejuízo gerado, tá? Então, e para que ele consiga, que ele possa pagar, tem que se comprovar o nexo de casualidade, tá? Eu tenho que provar que a responsabilidade objetiva, que eu tenho que comprovar que aquele empreendimento ele é de fato o que está gerando aquele efeito deletério naquele corpo d'água, e não outras fontes difusas, por exemplo. E quando a gente fala em poluição, a gente está falando de agentes químicos, né?
agentes físicos e agentes biológicos. A gente sempre tem uma infinidade, né? Proteína, gordura, carbonato, sejam elas orgânicos ou inorgânicos. Pessoal, para todos esses parâmetros aí, agentes químicos, físico-químicos, biológicos, eles são previstos na 357. Ah, professor, o senhor está falando da 357 porque a gente está falando de poluição hídrica. Eu não estou entrando na questão da potabilidade, estou falando só de balneabilidade. Com potabilidade, a resolução não é CONAMA, é uma resolução é uma portaria do Ministério da Saúde, que é a portaria número 888, tá bom? Aqui a gente está falando só de balneabilidade, então está só característica dos corpos d'água. Então a gente tem sim, quando pensa em agentes químicos, a gente tem poluentes orgânicos e inorgânicos, que a gente tem alguns exemplos deles aí. Essas concentrações e os poluentes que entram e saem nessa reformulação da resolução, elas são associadas, são consideradas, são feitas a partir de levantamentos, estudos e pesquisas, com muito trabalho dos químicos, tá? De avaliar e detectar a presença de novos poluentes nos corpos d'água. Agentes físicos, a gente tem radioatividade, calor, modificação do sistema terrestre através de movimentação da Terra, tá? Então, o que a gente está falando aí? Lembra que quando eu tenho um conceito geral aí de poluição, inclusive associando a questão das legislações, a gente está falando de que essa poluição é causada por matéria ou por energia. Esse agente físico aí a gente tem tanto a presença de matéria como de energia. Por exemplo, calor, a gente pode ter uma poluição térmica no corpo hídrico, que essa poluição térmica, inclusive, é gerada, na maioria dos casos, pela processo de geração de energia por hidrelétrica. A gente tem os agentes biológicos, que podem ter bactérias, vírus, protozoários, enfim, animais, plantas, uma série de agentes biológicos, que também são acompanhados. A gente, por exemplo, acompanha cianobactérias e assim sucessivamente. A contaminação da água, ela é tóxica, pode ser tóxica à vida aquática, ela pode gerar eutrofização, que é a proliferação de forma descontrolada de algas, que isso, além de ser um efeito estético, né, porque fica aquele aspecto, né, verde ali na superfície, como uma coisa putrefada, mas ela também ela inibe processos fotossintéticos, né, da fauna daquele corpo d'água. Alguns desses contaminantes, especialmente quando a gente está falando de metais tóxicos ou orgânicos, ou matéria, ou alguns compostos orgânicos, eles estão associados, podem estar associados a efeitos carcinogênicos e mutagênicos. A gente tem eu falei ainda agora nesses processos, que dependendo do processo de contaminação, a gente pode também ter uma dificuldade de penetração da luz, que da mesma forma dificulta o processo o fotossintético. Tá? É uma das questões que, inclusive, a eutrofização pode gerar, dificultar a penetração de luz. Pessoal, aqui eu botei essa figura do esgoto, porque todo esse processo de contaminação aqui, ó, o esgoto, ele consegue, tá? O lançamento de esgoto não tratado em corpos d'água, ele consegue contribuir com todos aqueles poluentes, com poluentes orgânicos, com poluentes inorgânicos, com poluentes físicos, com o físico, dependendo da temperatura desse esgoto. Eu posso contribuir com poluentes biológicos, tá? Então, o esgoto é um problema muito grave. Então, por isso, a grande importância do saneamento das cidades, do tratamento primeiro, né, de ter esgotamento sanitário em todas as cidades, né, e esse esgoto ser devidamente tratado antes de ser lançado nos corpos d'água. Aqui no nosso, a gente pode falar do nosso estado, né? A gente tem uma cobertura de esgoto muito pequena, então logo nós temos uma grande quantidade de esgoto que é lançada nos nossos corpos d'água, nas nossas praias, nos nossos rios, tá? Claro que isso só não acontece quando nós temos ações, né, de sistemas de esgotamento de sanitários que são individuais, como fossas e tudo mais. Aí já podem gerar outros problemas. Até então a gente está falando de poluição hídrica de água superficial, a gente não está falando de água subterrânea, né? As formas de tratamento de esgoto, né? Porque quando a gente fala, pessoal, em tratamento do corpo d'água, praticamente a gente está falando de tratamento de esgoto, tá bom? Claro que a gente tem um processo os corpos d'água passam por um processo de autodepuração,
Tá? Então, se eu conseguir parar o lançamento de esgoto, fazer o tratamento, eu parar o lançamento dos poluentes, fazer o tratamento, tá? Eu consigo a recuperação da. Claro que eu tenho meios, inclusive, de fazer processo de recuperação, que não necessariamente eu preciso esperar a ação do processo de autodepuração, que é um processo natural de corpos d'água. Mas eu posso também ter forma de contribuir para isso, com a aeração, por exemplo, desses corpos d'água, com recomposição de mata ciliar não. Eu não tenho certeza se aquela mata, a margem dos rios, o nome é mata ciliar, enfim. Mas aquela plantação nas áreas próximas à margem do rio, tá? Enfim. Mas quando a gente fala em tratamento residual, a gente tem aqui 3 possibilidades de tratamento residual, tá? Biológico, físico-químico e físico, né, e químico. Pessoal, o tratamento de efluente, eu vou aterrar a falar só desse biológico aqui. É largamente mais usado, tá? Quando a gente pensa em tratamento de esgoto, o largamente mais usado é o biológico, tá? Seja ele anaeróbio, seja ele aeróbio, seja ele enzimático, seja a combinação desses 3, desses 2. Por quê? Porque ele tem uma relação de custo-benefício mais rentável hoje, tá? Mais rentável hoje. Então, a gente consegue degradar uma quantidade grande de efluente com um custo razoável, tá? E consegue degradar completamente esses poluentes com esse sistema biológico. Além disso, tem as questões físicas, né, decatação, filtração, adsorção, que acabam sendo apenas transferidores de fase desses poluentes, e processos químicos, sinadação, eletroquímicos e processos oxidativos avançados, que são mais processos mais alternativos, né, do que devidamente implementados em larga escala nos sistemas de tratamento de efluente. Beleza? Vamos lá. A poluição do solo, né, constitui na forma de poluição que afeta particularmente a camada superficial da crosta terrestre. Camada bem superficial mesmo. A gente está falando, tanto que a gente, quando faz análise, a gente faz análise com amostragem de 8 centímetros ou 10 centímetros do solo, para começar a coletar. Tá? Claro que ele vai gerar alguns malefícios diretos pelo solo, tá? Pelo contato direto com o solo, ou pelo consumo de plantas, ou pelo consumo da água que percolou por esse solo poluído e foi para os lençóis freáticos, e aí nós tomamos a água do poço alimentado por esse lençol freático, ou por estar nos sedimentos, né, na beira desses rios, né, e os peixes se contaminarem com esses poluentes, enfim. A gente pode ter contato direto ou indireto e pode gerar risco à vida humana. Tá? Então, essas contaminações elas podem ser causadas por algumas fontes. A gente tem urbanas, né, como lixões, vazadouros a céu aberto, o chorume proveniente desses lixões, e na área rural a gente tem as atividades agrícolas, né, como principal, né, a principal fonte, né, de contaminação. Claro que a gente não está falando aí de regiões que a gente tem esse Minas, que tenha escortumes aí, que a gente tem outra fonte de poluição. Aqui é uma percepção mais geral, né? Então é a questão dos agrotóxicos, né? Usados de forma extensiva e descontroladas, podem gerar vários problemas e gerar contaminação do solo, tá bom? E claro, a pecuária. Tem algo que eu queria falar aqui sobre a questão da poluição do solo? Eu lembro. Tá. Pessoal, aqui a gente tem uma figura, só para vocês ter uma ideia de um debate sobre o que é um solo contaminado e um solo não contaminado. A gente vê aqui claramente que a gente não vai identificar a olho nu um solo contaminado ou não contaminado. Mas, a princípio, a presença de alguns metais que não são metais essenciais, tá? Porque a gente tem uma série de metais que são essenciais, inclusive para as plantas. Tá? Mas aqui, quando a gente tem a presença desses metais potencialmente tóxicos, né, há uma preocupação e, fatidicamente, é proveniente de alguma atividade humana. Tá? Contudo, pessoal, como a composição do solo ela é muito diversa e depende da localização, da formação rochosa, de características geológicas. Tá? Nossa legislação, que é a Resolução CONAMA 420, ela não trata de valor máximo, valor mínimo permitido, ela está valores orientadores sobre contaminação, tá bom?
Então, ela tem valores orientadores, inclusive para atividades como agricultura, industrial, e tem esses valores orientadores, que nem esses valores orientadores, que inclusive são muito permissivos, diga-se de passagem. Isso é uma leitura minha. Tá? Inclusive, alguns parâmetros não são nem regulamentados, como concentração de alumínio. Tá? Mas muito por conta dessa questão das características geológicas do solo que acabam sendo determinantes na presença ou não de um metal ou outro, tá bom? Então a gente tem alguns exemplos aí de cádmio, chumbo, todos esses metais potencialmente tóxicos, eles estão associados a problemas como mutagênicos, carcinogênicos, tá? Geram problemas respiratórios, enfim, uma série de problemas. Tá? Então, o solo, quando contaminado, ele tem essa questão. E aquilo que eu falei, vocês estão vendo plantas aí, né? Acaba que a gente pode ser contaminado, inclusive, pelo consumo de frutas ou de hortaliças que são plantadas em um solo contaminado. E aqui a gente está falando de uma contaminação específica, que é contaminação de metais potencialmente tóxicos. A gente não está nem considerando a contaminação gerada por agrotóxicos, que são poluentes orgânicos. Tá? Quando se pensa em poluição, contaminação do solo, a gente tem de longe, né, um dos principais problemas é a questão do lançamento de resíduos sólidos, sobretudo quando a gente pensa na área urbana, tá bom? Na área urbana. Na área urbana. Então, a gente vai ter esses lixões. Esses lixões, pessoal, infelizmente, ainda estão espalhados aí em muitas cidades do país, tá? Embora algumas tenham sido fechadas. Aqui tem um link, não sei se vocês conseguir ver aqui na gravação, mas quem me pediu esse link, ele não consegui acionar. Ele fala sobre, acho que é o fechamento de um lixão, acho que em Brasília, né? Que era o maior lixão da América Latina, tá? Enfim, esses lixões é uma forma, né, inadequada de destinamento de resíduos sólidos. E qual é o problema disso? Porque como ele é um lugar inadequado, né, além de todos os problemas sociais, né, que dado a, a, a condição social de muitas pessoas, esses lixões são formas de sobrevivência. Pasmem, né? A gente está vendo aqui nessa figura, ela mostrando as pessoas, né, dividindo espaços com urubu e lixo, né, submetidas a uma infinidade de condições degradantes, tá? E risco à saúde. Contudo, a princípio, é o único meio dessas pessoas de sobrevivência e sustenta a sua família por meio de comercialização de produtos retirados desses lixões, tá? Ou seja, o lixão, além de ser um problema ambiental, porque ele contamina a água superficial, contamina aqui, vocês estão vendo, esse desenho, ele figura bem a questão da percolação do chorume, né, que é um produto de oxidação dessa matéria orgânica, rico em metais extremamente tóxicos, que vai contaminar os lençóis freáticos, tá? E posteriormente podem ser consumidos. Tá? Então, contamina a atmosfera, então o lixão é um problema. Que, inclusive, né, aí só ratificando, né, que inclusive nesse vídeo aqui, as pessoas falam, né, muito triste, porque há uma legislação que eu vou falar daqui a pouco, que é a que ela trata sobre a questão do Política Nacional de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, né, ela trata pede, né, estabelece o fechamento dos lixões, que inclusive não eram para existir desde 2014, eu acho. Contudo, acho que essa legislação, em sua plenitude, né, ela foi aprovada há 2 anos atrás, embora a legislação ela seja antiga, já tenha mais acho que tem 20 anos. Eu vou mostrar daqui a pouco. Enfim, nesse vídeo ele é tocante porque as pessoas, inclusive, ficam tristes porque o lixão vai ser fechado e elas vão ser tratadas. E não há uma previsão de um destino, de uma preparação para as pessoas serem catadores, devidamente treinados, trabalhando como agentes de coleta seletiva, enfim. Tá? Então, é uma preocupação das pessoas em não terem como se manter após o fechamento desse lixão. Tá? É aqui a legislação que eu falei para vocês, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, na PNRS, né? Que, entre outras coisas, ela trata da responsabilidade compartilhada. O que é essa responsabilidade compartilhada? É que alguns produtos, a gente tem exemplo aqui, pneu, lâmpada, bateria, eles têm responsabilidade compartilhada. O que é isso? Que é uma responsabilidade, inclusive,
do consumidor, mas desde o fabricante, né? Então tem uma preocupação de todos os envolvidos no ciclo de vida do produto. O que é isso? É desde lá de quem fabrica até quem comercializa e quem consome. Por isso que nós temos lojas de telefone celular, né? Tem aquela captação de celulares antigos, tudo mais, material eletrônico, lâmpadas em alguns outros lugares que vendem e comercializam lâmpada. Tá? Contudo, essa questão do ciclo de vida eu vejo funcionar bem só com as baterias de automóvel, né? Porque eles sempre estabelecem um desconto considerável, né? Quando tu compra uma bateria nova, né? Que aí tu tem que levar a antiga. Tá? Então, dificilmente alguém compra uma bateria nova sem deixar a antiga. Então, ali funciona bem. É tanto que é difícil tu encontrar por aí uma bateria antiga no lixo, porque essa questão do ciclo de vida nesse produto funciona muito bem. Porque quem comercializa, quem fabrica a bateria lá atrás, ela recebe de volta do consumidor, tá bom? Após o consumo. Então, e isso, a responsabilidade ela deve ser compartilhada por vários entes, né? Pelo poder público, pelo fabricante, pelo consumidor, tá bom? Aí também tem, nessa política nacional externa, tem a questão da logística reversa, né? Que a gente tem todo o processo de produto e no final, o produto consumido ele pode ser reaproveitado e voltar para o ciclo produtivo. Tá? Assim, a gente não precisaria retirar mais esse recursos naturais para a obtenção daquele produto. Usaria um produto já reaproveitado para a produção para a geração de um produto novo, tá? Ou pelo menos, né, a redução de utilização de recursos naturais para a formação daquele produto, tá bom? Aí tem aqui o que eu falei para vocês, a proibição dos lixões era até 2014, né? Mas eu acho que essa parte, né, muito em função dessas questões da responsabilidade compartilhada, né, foi assunto de muito debate. Acredito que foi aprovada somente agora em 2020, tá? Aqui a gente tem a questão do aterro sanitário, né? Quando a gente pensa em destinação do lixo, né? O ideal é que seja um aterro sanitário, que é uma estrutura, né? Pessoal, essa figura aí que eu estou apresentando, ela não é de um aterro sanitário, é de um lixão. Vocês vão ver aqui que a gente está vendo aqui, ó, esse solo está completamente exposto, então a gente joga no lixo, em um buraco, né? Num buraco, depois vão enterrar. Mas, ó, como aqui não tem uma área impermeabilizada, tá? Então, todo o processo de decomposição de poluentes que acontecerem aí por oxidação, ela vai descer para os lençóis freáticos, vai percolar nessa terra. Então, isso aqui é um suposto aterro sanitário que não tem as características adequadas para ser chamado de aterro. Tá? Mas o aterro sanitário, quando ele tem adequado, ele é o ambiente adequado para a deposição final de resíduos sólidos. Pessoal, quando eu falo de resíduo sólido, é aquele resíduo que não foi possível reaproveitar de nenhum jeito. Não foi possível ser utilizado uma compostagem, não foi possível ser reaproveitado como reciclado, não foi possível reusar, tá? Então, esse resíduo é que seria lançado num aterro sanitário. E esse aterro sanitário, tá? Ele tem como finalidade tem um sistema de drenagem do chorume, tá? Por meio de uma camada impermeável feita desse polímero aqui, polietileno de alta densidade, umas estruturas borrachosas, assim, grossas, parece muito com uma estrutura daquelas esteiras Pronto, é um material similar com o que é feito em impermeabilização de açudes, bem grossas, assim, enfim, tá? Com essa finalidade, para não permitir a percolação do chorume, tá? Isso ajuda a reduzir o risco de contaminação do lençol freático, né? E o chorume deve ser tratado ou recirculado, reinserido no aterro, né? Ele tratado, como ele tem uma carga de material orgânico muito boa, ele pode ser inclusive utilizado para a geração de biogás, tá? Deve ter um sistema de drenagem de gás. Com certeza nenhum de vocês lembra, mas aqui onde a gente tem agora o shopping, tudo aquilo ali no Jaracati, tá? Ali onde tem o shopping São Luís e tudo mais, aquilo tudo ali era um lixão, pessoal. Tudo ali era só lixo. É tanto que antes da construção do shopping, tinha uma série de tubulações, né? Para ainda a liberação de gás proveniente da oxidação e decomposição do material que era lançado lá, tá?
Vocês procuraram, acho que hoje conseguem encontrar na internet, o lixão do Jaracati. Aquilo tudo ali onde era o shopping era o lixão, tá bom? Então, nesses aterros tem que ter a questão da coleta desses gases, tá bom? Que inclusive pode ser utilizado na geração de energia, basicamente para funcionamento, inclusive do lixão, dos equipamentos e da energia necessária para o funcionamento do lixão. Como é a estrutura hoje de São Luís? São Luís, onde era o aterro da Ribeira, tá? Eu não sei direito a localização desse aterro. Você quer por lá ali do Tipiri, por ali de Tirirical, alguma coisa assim. Tá? Hoje, o que acontece? O lixo, eles são selecionados lá tem uma área de seleção do lixo, mas o lixo mesmo orgânico, que é resíduo, ele não colocado num aterro aqui em São Luís, é um aterro embarcadeira, que eu não lembro qual é o nome da empresa, mas uma empresa que presta serviço para a prefeitura, que é como se o aterro ele é privado, né? Então lá essa empresa faz todo esse processo de tratamento desse lixo, tratamento e acondicionamento desse lixo no aterro. Não lembro o nome da empresa, mas então, ou seja, o lixo nosso daqui de São Luís, ele é lançado em Bacabeira. Aqui a gente tem alguns métodos, né, de tratamento do solo. Como já era de se imaginar, tratar o solo não é simples, né? Não é fácil, tá bom? Então a gente tem aqui tecnologias ex situ e tecnologias in situ. O que essas tecnologias ex situ? É tecnologias que como vocês estão vendo esse tratorzinho aqui, que eu tenho que tirar o solo contaminado e esse solo contaminado eu vou colocar em estruturas para que ele seja tratado, tá? Aqui eu tenho um sistema que pode ser que eu possa ter uma lavagem desse solo, né? Ou eu posso ter aqui um processo de oxidação química dos poluentes desse solo. Além disso, ainda do extracida, eu posso tirar aqui por processos térmicos, né, degradar esses poluentes. Naturalmente, se eu tenho processo térmico, eu vou ter um aumento, né, do custo disso, né? E eu tenho aqui também a extração, né, desse vapor por esse tal que é airstrip, né? Então tem uma retirada desses poluentes. Tem uma forma de decomposição. Daqui, eu ia até falar que não tem, né? Esse land farm, eu tenho ele extracito e in situ. Extracito eu levo para um reator, esse bioquímico, né? Um reator. Esse reator eu faço os processos lá biológicos para que eu consiga fazer a degradação dos poluentes, em geral, no caso, poluentes orgânicos. Mas eu também tenho o processo in situ, que eu faço tratamento no local. E esse processo, assim como o extracito, pode ser biológicos, pode ser químico e pode ser físico. Claro que eu tenho uma redução de eficiência quando eu tenho ele em situ, né? Porque aqui, extracito, tem uma facilidade de fazer uma maior homogeneização desse processo, né? Desse material. Contudo, eu tenho a dificuldade de fazer um deslocamento desse material. E, com isso, naturalmente, eu vou ter um aumento de custo. Tá? Em situ, eu vou ter um custo mais baixo. Então, na verdade, a melhor opção vai depender das características do poluente, né? E a extensão daquela área, né? Tá bom? Então, nós temos aqui basicamente os mesmos processos que eles podem ser in situ. Mas, além disso, a gente tem um processo que eu não coloquei aqui de tratamento de solo, que pode ser a fitorremediação, onde que nós utilizamos plantas específicas que elas conseguem extrair do solo alguns tipos de poluentes, tá bom? A gente, inclusive, tem plantas até que são utilizadas para fazer mineração de níquel, por exemplo. Que a planta ela tem uma característica de concentração de níquel. Então, ela extrai e depois os interessados fazem a extração do níquel dessa planta e comercializa. Isso é o que eles chamam de fitomineração. Então, não só com essa finalidade, mas também tem a finalidade de extração de poluentes. Então, tem também, além desses aqui, a gente tem a fitorremediação, que, até coloquei aqui, ó, uma atenuação natural, tem até aqui, que também é um processo biológico, tá bom? E, por último, a gente vai falar de poluição sonora, né? É um som devido como compressão mecânica ou onda longitudinal que se propaga de forma circuncêntrica, enfim. O excesso de ruído, né? Que pode gerar assim, incômodo indesejável. Inclusive, pode gerar efeitos deletérios, tá? À saúde, inclusive a redução da capacidade auditiva. Aí fala-se, né? A gente tem poluição sonora, né? Os limites toleráveis, de acordo com a OMS, né? 75 decibéis, tá? Aí vai falando aqui, ó, os ruídos na sala que está chega a 40,
o grupo de amigos conversando, 55. Então, o ruído de escritório chega a quase 64 e assim sucessivamente, tá bom? Aqui são os efeitos, né, e os parâmetros, tá, dessa poluição sonora. Coloquei para registrar, né, porque como eu falei, que poluição, além de matéria, né, a gente está falando de energia, então é importante ter colocado aqui. Pessoal, o que a gente queria falar sobre fontes, tipos e fontes de poluição é isso aqui. Até a próxima.